Bem, eu vou falar então a respeito da... Vamos começar a falar sobre a depressão, né? E depois eu falo sobre a imunidade emocional. A imunidade emocional, ela é tão séria, né, que ela nos protege e nos pode destruir também, tá? E a depressão tem a ver justamente com a questão da imunidade emocional, né? Então, o que é depressão? Né? O que é depressão? Depressão se confunde muito com melancolia e tristeza. Quando você tem um motivo, quando você tem uma razão para tristeza, você se isola, você chora, você queria que as coisas fossem diferentes, e pode até comentar isso também. Quando você está deprimido, você se isola, você sente a tristeza, a perda, né? E você também sofre com isso. Melancolia, você também tem um motivo, você lamenta aquele motivo, você sente dor, você sente tristeza e você se isola, né? E você partilha um pouco desses seus sentimentos com outras pessoas. Então vocês repararam como que as coisas elas se confundem? As coisas elas se confundem um pouco, né? Então é bom a gente entender essas coisas. A depressão é uma doença. A tristeza é uma emoção. A melancolia é um momento. Então, de repente, você pode estar com os três juntos, tá? Ou você pode estar com eles separadamente, tá? Então, um momento de melancolia ele é mais extensivo. E a depressão, ela é mais doentia, né? Ela faz mais mal. Depois eu vou falar para vocês até que ponto e como que a gente vai saber como que é a depressão, tá bom? Então, eu já falei no vídeo anterior, né? Que nós não podemos ficar triste o ano inteiro. Então, se fica triste, que seja assim por um dia, né? Mas fica muito triste mesmo. Porque você tem um motivo para ficar desse jeito, né? Agora, o problema da tristeza é quando você fica segurando, eu não posso ficar triste, eu tenho que ficar alegre, as pessoas estão dependendo de mim, e você começa a dar justificativa, sabe, que não se permite nem chorar, né? E o que acontece? Cada vez que vai sair, você engole, cada vez que vai sair, você engole. O que significa isso? Que, com o passar do tempo, você fica o ano inteiro triste. Agora, se você sentir a tristeza, você perdeu alguém, você perdeu alguma coisa importante para você. Então, nada mais certo do que sentir a tristeza com toda a intensidade por um dia, né? Agora, os motivos também passam, né? E as coisas realmente não acontecem. Então, no passado, associavam sempre a depressão com um fato, um motivo. Um casamento desfeito, um namoro desfeito, um noivado desfeito, um relacionamento profissional desfeito, né? Você perdeu seu emprego. Então, sempre que tem uma perda, né, de um relacionamento, quer com trabalho, quer com uma pessoa, até um animalzinho que morre, né? Então, são fatores que podem desencadear a depressão. Agora, se nós dependêssemos da solução desses fatores, dificilmente sairíamos da depressão. Você pode não ter aquele emprego de volta, você não pode ter aquele relacionamento afetivo de volta. De repente, você perdeu alguém que você amava na morte. Então, veja quantas coisas, né, acontecem que não tem como voltar. Então, não podemos depender da solução do que levou à depressão. Nós temos que entender que o que é a depressão a nível cerebral, a nível da nossa mente. É isso que precisamos entender.
E nós vamos entender um pouco mais hoje, tá? Porque existem certas coisas ligadas à depressão, tá? Embora eu vou entrar em maiores detalhes depois, né? Você poderá notar, né, que isso tudo vai fazer uma enorme e uma grande diferença, né? Então, eu quero chamar sua atenção exatamente para isso, tá? Depressão é uma doença que precisa ser tratada. Depressão é uma doença que precisa ser tratada, tá bom? Existe como tratar a depressão sem medicamentos? Sim, existem maneiras de fazer isso. Mas quando a pessoa já está tomando medicamentos, né, e ela continua depressiva, tem como a reflexologia ajudar nisso? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque como que nós vemos a depressão é a maneira como nós solucionamos o problema, né? Então, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Sobre a depressão. Então, veja as coisas ligadas à depressão. O que acontece normalmente? Irritabilidade, a pessoa fica mais irritada, aumenta a insegurança, aumenta os medos, aumenta a ansiedade. E a depressão tem um diferencial muito grande, né? É um sentimento de inutilidade e muitas coisas foram em vão. Então, nós tratamos todos esses sintomas que, na realidade, eles vieram de uma outra fonte, né? E qual é a fonte da depressão, né? É um caso emocional. Pode até ser, mas não é o único. Você sabia que intoxicação por chumbo dá depressão? E muitas vezes, né? Antigamente tinha tintas de cabelo, né? Tintas de pintar também. Então, tinha chumbo. E o chumbo dava depressão. Eu soube de uma experiência muito interessante de um rapaz, né, lá da Europa, e ele comprou uma casa que tinha 200 anos. Então era uma casa bonita, ele estava reformando aquela casa. E aí então o que acontecia? Ele ia na casa, né, para reformar, para tirar a tinta velha, para começar a pintar a casa. E um dia, 2 dias depois, ele ficava deprimido. Mas era uma depressão muito forte. Aí ele ia no médico. Aí o médico ajudava, né? E ele saía da depressão. Passava uma semana, 15 dias, ele melhorava da depressão. Quando ele melhorava, ele voltava para casa de novo. E aí, um dia, 2 depois, depressão outra vez. Até que o médico começou a reparar que era muito recorrente essas crises de depressão que ele tinha. Aí perguntou, o que você faz? Né? O que você fez há 3 dias atrás, 4 dias atrás, quando começou a tua depressão? Aí ele falou, olha, eu não fiz nada demais. Ao contrário, eu fiz até uma coisa que eu gosto, eu comprei uma casa e eu vou lá tirar a tinta da parede para poder pintar. Né? E quando for examinar aquela tinta de 200 anos atrás, foram que ela era carregada de chumbo. Né? Então era o chumbo daquela tinta que dava depressão no rapaz. Então olha só, intoxicação. A falta de potássio também gera depressão. Se você está sentindo meio melancólico, meio para baixo, um pré-depressivo, por exemplo, eu tenho certeza que faz tempo que você não come abacaxi. Abacaxi. Não, é por causa que dá afta, é por causa que está com o estômago, então você pode falar qualquer coisa, né? Mas, na realidade, o abacaxi ele é rico em potássio. Mas é banana. Mas é um outro tipo de absorção, de assimilação abacaxi, né? Então, o abacaxi é ótimo para tirar a melancolia. Porque ele é rico em potássio. E a falta do potássio leva a melancolia. Olha só. Então, a falta de uma partícula chamada fosfato de potássio, né, leva a pessoa a ficar melancólica. Olha só, fósforo de potássio. E o abacaxi tem essas partículas, né, que vão ativar a nossa mente.
Então veja, eu não falei que existem só motivos emocionais. Eu já estou falando que existem motivos físicos que levam à depressão. Outro motivo físico que leva à depressão, tá? Hormonal. Então, esse é o nosso carro-chefe, né? Então, o que acontece? Já ouviram falar de depressão pós-parto? Sim, a depressão pós-parto ela existe, ela acontece, né? Por causa que existe uma alteração hormonal. E foi estudando isso, né, há mais de 20 anos atrás, que eu pude ver que existe uma ligação enorme entre hormônios e depressão. Então, uma disfunção da glândula tireoide leva à depressão. Uma disfunção da glândula suprarrenal leva à depressão. Uma disfunção da glândula da hipófise leva à depressão. Uma disfunção de glândulas das glândulas do ovário, por exemplo, leva à depressão. Uma disfunção do pâncreas leva à depressão. Então, vejam como esses fatores hormonais levam à depressão. E por que levam à depressão? E o que é que realmente acontece? Bem, quando você é abalado por qualquer um dos fatores que eu já mencionei, uma perda, uma falta de potássio, uma intoxicação, né? Todas essas coisas que abalam o sistema nervoso, tá? A primeira coisa que o sistema nervoso é afetado chama-se sistema hormonal. Então, quando o sistema hormonal ele é afetado, o que acontece? Ele gera irritabilidade, insegurança, mudança de humor, medo, né? Ele gera distúrbios do sono, ele gera fraqueza, ele gera cansaço, ele gera dores musculares, né? Por quê? Porque nós dependemos de hormônios. Aí você fala, dor muscular tem a ver com depressão? Se a tua depressão afetou a glândula da paratireoide, vai afetar as dores musculares. Porque, só para te explicar sobre a glândula paratireoide, ela tem um hormônio chamado paratormônio. E o paratormônio, ele conduz o cálcio, né, para os músculos. Então, ele retira da corrente sanguínea o cálcio e leva para os músculos. Na carência, né, desse paratormônio, ou uma disfunção desse paratormônio, ele mantém muito cálcio nos músculos, ou ele não provê a quantidade suficiente. Isto, junto com a falta de oxigenação, o que vai acontecer? Dor muscular. Então, realmente é possível ter dor muscular por uma disfunção da glândula paratireoide, né, que fabrica esse hormônio. Então, o que eu quero salientar para vocês, tá, é que o sistema hormonal é o principal afetado por isso. Assim que a mulher dá à luz, ela pode ter depressão pós-parto, a ponto de nem querer ver a criança. Olha que coisa mais triste. Mas é verdade, né? Então, existe um problema que aumenta mais a tristeza e a depressão quando a própria mãe não consegue nem ver seu filho. E qual é o problema? Mais uma vez, hormônios. A hipófise liberou muita ocitocina. Na hora do parto, houve uma necessidade muito grande de hormônios para propiciar aquele parto. E depois, esses hormônios acabaram desregulando, o que gerou a depressão. Então, o que nós fazemos com a reflexologia é realinhar o sistema hormonal. Mas existe uma coisa que você precisa entender mais sobre a depressão. Que ela realmente ela é muito doída, sabe? A depressão é uma coisa muito... Só quem teve para saber. Só quem teve para saber. E eu sei o que é. Porque eu tive fortes depressões. No ano de 2005, em junho de 2005, minha filha mais velha estava com 2 anos de idade. E ela pegou uma
uma infecção muito grave, muito séria. Eu já estava trabalhando com reflexologia na época e fiquei assim bastante preocupado, fiquei bastante temeroso, porque eu cheguei a determinado momento no hospital e ela já estava 20 dias tomando antibióticos, né? Então ela já estava com um quadro de anemia. E o médico chegou e falou assim: olha, a situação dela está piorando e nós vamos ter que fazer algumas intervenções, vamos ter que, de repente, ministrar, né, sangue nela. E eu, por princípios e uma série de coisas, né, eu disse para o médico: não, né, nós precisamos realmente fazer alguma coisa. E essa notícia realmente abalou a minha família, então era muita tristeza. Como que eu já havia sofrido depressão durante 20 anos da minha vida, aquilo foi mais um motivo para depressão. Mas eu vi pessoas piores do que eu têm depressão. Por que esse violão está aqui? Né? Ele está aqui por causa que nesse mês, nesse dia, eu peguei o meu violão, né? E quis entender o que era depressão. E eu fiz uma música que falava exatamente sobre a depressão. E quando você sabe que tem depressão? Você sabe que tem depressão quando alguns sintomas aparecem e chega ao ponto da vida não ter valor e a gente querer tirar ela. Eu tentei tirar a minha vida já 3 vezes. E é muito, muito chato isso, sabe? Então eu sei até que ponto a gente pode chegar, né? Então eu peguei o violão e comecei a explicar para mim, explicar para quem quiser saber o que era depressão. E saiu algo mais ou menos assim: quando você estiver aflita, distante e só, sentindo seu mundo ruir, tornando seus sonhos em pó, quando as forças sumirem e a esperança desaparecer, quando os olhos cobrirem de tristeza seu amanhecer, lembre que há uma fonte sobre agitadas águas, vindas de uma fonte que vence todas as mágoas. Basta ter paciência, apegando-se a tudo que há, na fonte de toda ciência, no poder do amor de Jeová. Quando as palavras faltarem e o coração congelar, todas as angústias voltarem nas entranhas a te definhar, quando não restar saída e o sol não der seu calor, sentindo-se esquecida e a vida perder seu valor. Lembre
que há uma ponte sobre agitadas águas, vindas de uma fonte que vence todas as mágoas. Basta ter paciência, apegando-se a tudo que há, na fonte de toda ciência, no poder do amor de Jeová. Basta ter paciência, apegando-se a tudo que há, na fonte de toda ciência, no poder do amor de Jeová. No poder do amor de Jeová. No poder do amor de Jeová. E aí, engraçado, né? Não sei se deu para você entender, mas eu vou explicar. Quando você estiver se sentindo assim, sozinho, distante e só. Não que você não esteja perto das pessoas, mesmo que existam pessoas rodeando você. Você é capaz de se isolar e você é capaz de se sentir totalmente sozinho. Como se você nem fizesse diferença ou fosse uma pessoa invisível aos olhos dos outros. É a sensação que a gente tem. De repente você pega por uma perda, um sonho não realizado. Parece que nada mais vai dar certo em diante. Parece que o mundo todo ruiu. E todos aqueles sonhos, todas aquelas projeções se tornaram um pó. Nesse momento, você precisa de forças para reagir. E é difícil ter essa força. Né? Parece que até esperança que a gente tem desaparece. Como que, acho que não vai ter mais jeito para mim. Você acorda chorando e dorme chorando. E se alguém pergunta por que você está assim? Não sei. Às vezes, o depressivo ele chora primeiro para depois buscar um motivo. E quando eu estava fazendo essa música, eu estava muito para baixo. Você não faz ideia. Era mais uma crise. Seria a quarta vez que eu iria tentar? Não. Não seria a quarta vez que eu ia tentar acabar com a minha vida, não. Olha, independente da sua religião, independente da sua crença, da sua posição social, da sua educação, da sua cultura. Sabe, eu acredito que existe realmente um Criador, uma força do universo, não sei como você chama essa força do universo, eu chamo por Jeová, né? Que eu aprendi assim. Então, mas esse Criador, esse ser maravilhoso, sabe? Ele é tão perfeito, ele é tão amoroso que se ele permitiu que existisse uma doença, ele permite que haja também uma cura. Eu acredito nisso. Embora nós não conhecemos ainda, né, o que faz com que as pessoas sarem de todas as doenças, mas uma boa parte nós já sabemos a solução. Cura não, mas sarar do problema. E a depressão você pode sarar também. Então quando eu estava muito para baixo, aí me veio uma inspiração. Você ainda vai falar isso para muita gente. Assim. Você ainda vai encontrar muitas pessoas que terão depressão e elas precisam entender o que é isso. Então lembre-se. Lembre-se que há uma ponte
sobre águas muito agitadas. É como se você tivesse com água na canela, sabe, de um enchente, e a água passando por você, passando por você. Você olha do lado, não tem saída. Meu, mas você está parado em pé em cima de um lugar seguro. Continue nesse lugar seguro, porque a água vai baixar. E essa ponte é tão forte que ela não se move debaixo dos seus pés. E a água não te arrasta, ela apenas te assusta. E aí depois eu expliquei, né, que essa situação de desespero sem saída, há uma saída, porque você está vivo, você está respirando, tem pessoas que te amam, que estão do seu lado, entendeu? Então é preciso saber que existe alguém que segurar. Né? Tem um texto na Bíblia que fala que Jeová está segurando a gente pela mão. Cara, olha, ele segurando, levanta a gente pela mão. Né? Então, é por isso que eu falo, né? A fonte dele, a fonte dessa ponte, né? Pode confiar, meu, que todas as mágoas você consegue vencer. E ainda vou falar sobre como que você consegue vencer mágoas, tá? Mais para frente nós vamos falar sobre isso. E vai aproveitando agora, veja, me coloca algumas dúvidas suas, que tema que você quer que eu fale nas próximas vezes, tá? Aí nós vamos estudar e vamos poder te ajudar. Mágoas é um tema legal para a gente conversar futuramente. Sentimento de rejeição também é outro. Mas voltando aqui, né, o que nós estamos falando sobre depressão, essas mágoas, essas tristezas, essa melancolia, a própria depressão pode ser vencida. Né? Então, na música que eu falei, basta ter paciência. Meu Deus. Já teve depressão? Está com depressão? A coisa mais difícil do mundo para uma pessoa deprimida é ter paciência. Mas é só isso que precisa. Até os seus hormônios se equilibrarem. Até a medicação que você usa fazer realmente efeito. Né? Então, nós buscamos toda forma de ajuda. E eu já ajudei, nós no IOR, se eu for somar os alunos, foram milhares, dezenas de milhares de pessoas com depressão que a gente ajudou. Não é verdade? Né? Então, por isso que eu falo, basta ter paciência, apegando-se a tudo que há. Eu falei sobre Deus que você pode se apegar, eu falei sobre a sua família que você pode se apegar, a você mesmo, amor próprio que você pode se apegar, né? a um terapeuta, né, que vai te ajudar. Você precisa se apegar, você não está mais sozinho. A depressão é isso, ela te isola, sendo sozinho, abandonado, distante, mas você não está. Então apegue-se a tudo que há. É como eu falei na música, né? E eu falei, na fonte de toda ciência, de todo conhecimento, de toda sabedoria, Deus é essa fonte, gente. Eu estudo a Bíblia há mais de 30 anos. Já li muitos livros. Já vi muitos pensadores. Mas igual os pensamentos práticos, ali é uma coisa fundamental para mim, na minha vida e no meu trabalho. Porque toda a ciência está ali. E mais do que a ciência, mais do que a sabedoria, o amor. O verdadeiro amor. Eu vou falar um pouquinho mais desse amor. Depois na música, eu volto a... É como se eu tivesse depressivo, aí dali a pouco eu tento me animar, agora vai, pumba, caiu de novo. Talvez você seja uma pessoa que tem muita fé e está ouvindo isso ficando mais deprimido, mais triste ainda, porque você fala, não era para estar assim, era para estar quem está falando. Não é nada disso, gente. Lembre-se, seus hormônios estão afetados e nós vamos tratar os seus hormônios para equilibrar. Tá? Na reflexologia, nós simulamos o cérebro a corrigir os hormônios. Por isso que nós damos a carga hormonal certa, porque não somos nós que fazemos isso. Nós só damos o estímulo e o cérebro se incumbe de consertar esses hormônios. Então, tenha paciência, né? Mas você, com a vontade, não se sentindo mais sozinho, se apegando a tudo que há, vai dar um grande passo para sair dessa depressão. Tá? Depois eu vou falar uma dica para você, se já saiu, nunca mais tem. Porque eu nunca mais tive depressão. Tá? Depois que eu tomei uma atitude. Isso já fazem mais de 7 anos. É uns 6, 7 anos já. Tá bom? Como eu falei, né? Eu estava mal, me animei,
confiei em Deus e depois pô, vou cair de novo. Então, com o deprimido, ele não consegue falar o que está sentindo. Então, você busca um modo de justificar. Né? O que é isso que você está sentindo? Me fala. Por que você está assim? Ele não consegue falar. Ele não consegue se expressar. Porque nem ele mesmo está entendendo. Nem ela sabe o que está acontecendo. Né? Agora, o que acontece? Depois que eu falo na música, quando as palavras faltarem, porque existe essa dificuldade, aí o coração congela. O que significa um coração congelado? Um coração congelado mas a depressão não deixa você ficar muito triste pela perda. Você fica triste. E se você vai viajando, você ficava feliz e radiante. Hoje você fica um pouquinho alegre. Então não tem alegria, não tem tristeza, não tem sentimentos. Fica uma coisa muito apática. É por isso que eu falo, né? E o coração congelar. De repente você começa a buscar razões e motivos para aquilo. Então você começa a buscar nas tuas angústias, você começa a buscar nas tuas mágoas, nos teus sentimentos. E aí o que acontece? Você começa a ficar doente. Aí é fisicamente. É por isso que eu falo, né? Todas as angústias voltam nas entranhas e começam a definhar. Você emagrece, você fica velho. Uma coisa muito chata. Muito chata. Né? E aí, é como eu disse na música, né? Não resta saída. Não resta saída. Ah, meu Deus do céu, tá aqui travado mesmo. Isso agora travou. Estão perguntando da imunidade. Eu vou falar daqui a pouquinho. Calma. Aqui não tá que tá travando, aqui tá funcionando. Mas aqui tá travando. Estou voltando. Eu vou concluir, vou continuar de novo.